Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estimada família de Deus, vocês que nos acompanham de diversos lugares do nosso país, Jesus Cristo está vivo, Ele está caminhando conosco lado a lado. Hoje, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o ápice da nossa fé. Aquilo que nos mantém de fé e nos mantém em fé. Sabemos que Jesus veio realizar a vontade do Pai. E essa tarefa, Ele cumpriu muito bem. Como hoje Pedro nos ensinou, nós podemos aprender com Jesus o que levou ele a ressuscitar. E assim também é o caminho que nós devemos caminhar nessa terra em que nós estamos, para chegarmos onde Jesus está, no céu. Vocês escutaram bem a primeira leitura que nós ouvimos hoje, dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, quando Jesus de Nazaré foi ungido por Deus e o Espírito Santo com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Uma primeira característica de Jesus, queridos irmãos, que nós podemos aprender nesta passagem onde Pedro está relatando aos pagãos, aquela comunidade ainda que não teve oportunidade de conhecer Jesus, mas está animando a fé nesse Senhor que veio à terra para salvar. E a primeira característica que Pedro coloca é que esse Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ou seja, realizar as obras de Deus, a prática do bem. E um ponto fundamental é: esse Jesus não excluiu ninguém, não fez distinção de ninguém, fez o bem a todos. Quando assim nós ouvimos na leitura, passou pelo mundo fazendo bem, curando e libertando todos os que eram oprimidos. Uma característica cristã, fazer o bem, assim como Jesus fez. Se nós olharmos para nós, podemos nos perguntar: nós estamos assemelhando a esse Jesus que ressuscitou e está caminhando conosco lado a lado? Em nossa concepção humana, hoje ainda nós deixamos de fazer o bem, ou nós fazemos o bem somente a quem nós de fato gostamos, a quem nos faz bem? Se nós olharmos os passos que Jesus deu, além de não excluir ninguém, a gente pode procurar aprender algumas atitudes de Jesus em sua prática. Não excluiu, não levantou a voz, repartiu o pão, foi capaz de amar, foi capaz de perdoar, não usou o seu poder para explorar, mas sim para fazer o bem.
Nós, enquanto cristãos, aprendendo com Jesus, nós hoje, sabendo que Ele está presente, caminhando conosco, está nos falando sempre ao nosso ouvido, nós somos capazes de fazer o bem. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, podemos assim dizer, essas pessoas que estão convivendo conosco em nossa casa, a nossa família, neste momento nós estamos sendo a pessoa do próprio Cristo na vida deles. Nós estamos agindo com paciência diante das dificuldades, ou nós estamos levantando a voz, nós estamos vendo o erro do outro, colocando a culpa nele. Isso nós bem sabemos que Jesus não fez, mas pelo contrário, Jesus estendeu a mão para ajudar, para partilhar, para ser amigo, para ser irmão, para ser companheiro. E é assim, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos viver, para podermos herdarmos o reino dos céus. Na segunda leitura de hoje, o próprio Paulo vem nos dizer: se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Essa ressurreição de Jesus também é a nossa ressurreição, onde nós deixamos de viver o homem velho para viver o homem novo. Esse homem novo nós nos tornamos através do batismo. Tornamos homens e mulheres novos para Deus. Por isso aqui a grande importância do nosso batismo. A gente pode nos perguntar: para que eu sou batizado? Por que os meus pais me levaram a ser batizado quando eu era criança? Por que eu não batizei adulto? Para assim eu poder decidir comigo mesmo: eu quero ser batizado porque eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero caminhar como Ele caminhou. Eu quero praticar as obras que Ele praticou. Essa é a essência do cristianismo: tornar verdadeiramente discípulo e discípula de Jesus. Mas aí a gente pode perguntar: mas meus pais nunca me falaram isso? É claro, queridos irmãos, que essa responsabilidade coube aos pais e padrinhos de educar os seus filhos para que ele pudesse conhecer Jesus desde pequeno, em suas pequenas ações e obras de bondade. Por isso, esse ponto que o próprio Paulo coloca: buscar as coisas do alto. Nós estamos de fato sim nesse mundo, mas nós devemos buscar as coisas do alto, olhando para Jesus e praticando as mesmas obras que Ele nos deixou aqui na terra, para que nós também pudéssemos praticar as boas ações. Aí podemos nos perguntar: nós, enquanto cristãos batizados, estamos cumprindo com a nossa missão de cristãos, de discípulos e discípulas de Jesus? Se não, o próprio Paulo ainda nos coloca: é tempo de mudar, é tempo de nos converter. Sempre é tempo de converter, sempre é tempo de mudar. A conversão, ela é diariamente. Se às vezes nós estamos no erro, estamos caminhando contrário aos ensinamentos do nosso mestre, não se desespere. Ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de se converter, é tempo de nos tornar homens e mulheres novos, assumindo de fato o nosso batismo. É isso que hoje o próprio Paulo está dizendo para nós: buscais as coisas do alto, praticai as coisas de Jesus aqui na terra. Hoje, conversando com os meus confrades, eles me revelaram algo tão triste, porque vocês estão acompanhando as redes sociais, e disseram que cada pessoa que não tem condição
e recebeu um valor de R$ 600 por mês. E essas pessoas que estão no mundo, que não sei se não conhecem a Deus, parece que estão tramando para criar novos aplicativos para dizer assim: olha, você recebeu dinheiro, coloque o seu CPF para você receber, mas é o contrário, é para que o dinheiro daquela pessoa caia na conta do outro que quer roubar. Isso não é prática de cristão, isso não é prática de quem é batizado, isso não é prática de quem conhece a Jesus. Explorar, extorquir, enganar, mentir, isso não é coisa de Jesus. Jesus não nos diz a sermos assim. Por isso hoje Paulo reforça: buscai as coisas do alto. Nós estamos sim no mundo para sermos pessoas assim como Jesus nos ensinou, mesmo que essa nossa vida de fé nos leve à morte. Foi o que aconteceu com Jesus. Só fez o bem, só disse a verdade, praticou a justiça, ajudou a todos, e isso incomodou as autoridades do seu tempo. Por isso Jesus foi maltratado, rejeitado e morto, por causa que ele estava praticando as obras de Deus. Por isso digo a vocês, queridos irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós podemos ser verdadeiramente Cristos aqui na terra, mediante a nossa prática, mediante a nossa justiça. Se nós caminhamos no erro, se nós conhecemos e não sabíamos o que é ser um verdadeiro cristão, assemelhar a Jesus, ainda é tempo de converter, é tempo de mudar. Esse Jesus nos dá o seu perdão, porque Ele quer a nossa salvação. Hoje no Evangelho, nós ouvimos esse episódio tão lindo, e aqui quero trazer presente essas mulheres, você mulher que nos acompanha, que trata muito bem os seus companheiros, que cuidam deles, cuidam do lar, cuidam dos seus filhos, se preocupam com a mãe, se preocupam com o idoso. Vocês estão de parabéns. Assim como Maria Madalena, depois que ela sentiu a falta do amigo, sentiu a falta do irmão, daquele que era o líder, e ela disse: agora, o que me nos resta? Chorar. Mas ela resolveu: mas eu vou chorar essas minhas lágrimas de dor lá no túmulo de Jesus. Assim como nós também temos esse costume, quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, nós ainda quer ter um momento com ele, onde que a gente vai rezar por eles, vai falar com ele. E assim foi Maria Madalena. Mas chegando ao local, ela foi surpreendida, porque a pedra tinha sido retirada, e ela volta onde ela estava para dar essa notícia para os discípulos de Jesus, e eles saem correndo, ainda na dúvida: o que será que aconteceu? Como diz no relato do Evangelho, eles ainda não tinham compreendido, por esse sentimento de pesar, tristeza, assim como nós também, quando estamos tristes, abatidos, deprimidos, a gente não consegue muito bem raciocinar, pensar, tomar decisões, não é verdade? Mas vocês recordam que aquele discípulo que correu primeiro, quando ele chegou ao túmulo, ele viu a pedra retirada, ele parou. E Pedro entrou no túmulo e viu que os lençóis estavam lá, mas ele não pôde compreender. Mas aquele outro discípulo que Jesus amava, ele compreendeu. Ele ressuscitou, está vivo, ele ressuscitou. E essa foi a esperança que ele levou aos outros discípulos. Mas os outros discípulos ainda ficavam em dúvida: mas será se ressuscitou mesmo? Será que ele está vivo? Será que não roubaram o seu corpo? Fé, acreditar.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste momento eu quero partilhar com vocês sobre a nossa fé, acreditar no ressuscitado. Compartilho com vocês essa experiência. Não podemos esquecer que a fé em Jesus Cristo ressuscitado é muito mais do que o sentimento de uma fórmula de crédito, muito mais, inclusive, que a afirmação de algo extraordinário que aconteceu ao Jesus morto há cerca de 2000 anos atrás. Crer no ressuscitado é acreditar que agora Cristo está vivo, cheio de força e criatividade, impulsionando a vida em direção ao seu destino final e libertando a humanidade de cair no caos definitivo. Crer no ressuscitado é acreditar que Jesus se faz presente no meio dos crentes, é tomar parte ativa nos encontros e tarefas da comunidade cristã, sabendo com alegria que quando 2 ou 3 de nós nos reunimos em seu nome, ali Ele está, colocando esperança em nossas vidas. Crer no ressuscitado é descobrir que a nossa oração a Cristo não é um monólogo vazio, sem interlocutor, que escuta a nossa invocação, mas um diálogo com alguém vivo que está junto a nós na raiz da vida. Crer no ressuscitado é deixar-nos interpelar pela sua palavra viva, recolhida nos evangelhos, e descobrindo praticamente que as suas palavras são espírito e vida para quem sabe alimentar-se delas. Crer no ressuscitado é viver a experiência pessoal de que Jesus tem força para mudar a nossa vida, ressuscitar o bem que existe em nós e nos liberta do que mata a nossa liberdade. Crer no ressuscitado é saber descobrir vivo no último e mais pequeno dos irmãos, chamando-nos à compaixão, ao cuidado e à solidariedade. Crer no ressuscitado é acreditar que Ele é o primogênito de entre os mortos, que nele se inicia a nossa ressurreição e nele nos abre já a possibilidade de viver eternamente. Crer no ressuscitado é acreditar que nem o sofrimento, nem a injustiça, nem o câncer, nem o ataque cardíaco, nem a pandemia, nem a metralhadora, nem a opressão, nem a morte tem a última palavra. Somente o ressuscitado é o Senhor da vida e da morte. Por isso, queridos irmãos, tenhamos sempre essa coragem de acreditar no Cristo ressuscitado. Ele está presente sempre conosco em nossa vida. Ele está também vivendo conosco neste tempo de pandemia e está ao nosso lado para nos dar força, para nos auxiliar. Mas é preciso acreditar, é preciso ter fé que tudo isso vai passar. Mas também depende da nossa contribuição, como diz Jesus: faça a sua parte e eu ajudarei. Estamos fazendo a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte, que esse Jesus vai nos ajudar a vencer.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.